tentarei ser bem sucinto, né? Vamos lá. Eu vou ler somente o primeiro versículo aqui, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Podeis assentar em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, como foi hoje bastante mencionado na nossa EBD, nós falamos muito a respeito das Escrituras, né? E a respeito de conhecê-las. E, consequentemente, eu gostaria de já perguntar a cada um de vocês aqui: se contesta o que Jesus disse, alguma palavra que Jesus deu para nós? Não podemos fazer isso. Cristo foi o fundador da igreja. Hoje teve uma pergunta que eu gostei muito da pergunta que nosso irmão Gênesis, não sei. Então, que ele fez a respeito do sábado. Essa pergunta foi maravilhosa, porque muita gente acha que Jesus ele errou, né? Ele transgrediu a lei. Inclusive eu já vi gente pregando a respeito disso. Mas na verdade Cristo não errou. Ele veio trazer o verdadeiro entendimento do que era o sábado, né? E em Mateus 22, 29 ele começa dizendo: errais não conhecendo as Escrituras. O próprio Cristo disse isso: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Consequentemente nós já estamos errados simplesmente por não conhecer as Escrituras. Já estamos errados. E também, ao decorrer de nossas vidas, iremos continuar errando porque não conhecemos as Escrituras. Não temos ela gravada em nosso coração. Entendeu? E hoje eu vejo muitas das pessoas com dificuldade de manusear a Bíblia. E a palavra de Deus também diz em 1 Timóteo 2,15 que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Hoje nós vemos uma grande dificuldade do crente de manusear a Bíblia. Por quê? Estão trocando as Bíblias de papel por celulares. Mas se o celular no meio da rua você tiver que pregar para uma pessoa e esse mesmo celular cair, quebrar, acontecer alguma coisa com ele, como é que você vai abrir a boca para falar? Se você não sabe manusear aqui. Tendo em vista também que ela não era nem para estar aqui, ela tinha que estar em nossos corações. E o texto hoje aqui que a gente vai ler, que eu vou decorrer aqui, ele vai pegar muita gente aqui. Pegou em mim e vai doer. Mas aleluia, não fiquem com vergonha, porque por um momento eu já me peguei nessa condição e eu louvo a Deus que eu tive a condição de enxergar isso em mim. Quero aqui apontar alguém? Quero aqui julgar alguém? Não. Eu tenho que pregar a verdade, o que Deus me mandou pregar. Nenhuma palavra a menos aqui, e nenhuma mais eu irei colocar. E que o Senhor tire a minha graça, a ponto de eu ficar mudo, se eu não falar o que Deus me mandou aqui falar. Então vamos decorrer aqui, ó. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, é condicional, já começa dizendo que é condicional. Se me amardes. Esse amardes aqui vem da palavra agapau, que quer dizer receber com alegria. Muitos de nós temos recebido Cristo com alegria, porque caracteriza a gente receber com alegria é quando nós temos prazer nas Escrituras e viemos praticá-la, colocar em prática tudo aquilo que Ele mandou. Isso é receber com alegria, porque no nosso idioma é um idioma muito ruim, né? A ponto de... Por exemplo, a gente vai falar que ama, fica até meio complicado. Às vezes eu pegar assim para o meu irmão ali, Joel, falar: eu te amo. Alguém de fora pode olhar e entender errado, assim como Jonatas amou Davi, e hoje essas pessoas usam esse texto para o homossexualismo, quando na verdade não é assim. Eu posso amar meu irmão ali. Por isso, a Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico. Por quê? São 5 tipos de amores diferentes que tem nesse idioma, para expressar o que você quer dizer. O amor ágape, agapau, eu posso expressar para qualquer tipo de pessoa, inclusive para uma mulher sem desejá-la. Entendeu? Para a mulher, no caso eu, com a minha esposa, é um amor eros. Por quê? Eu a amo. Faz parte de mim. Então, que fique claro o que é amar aqui. Agora, guardar. A palavra guardar, eu fui bem no grego buscar essa palavra, que ela vem do grego terel, que quer dizer atender cuidadosamente, observar. Isso é guardar a palavra. Muitos hoje têm guardado a Bíblia em cima do banco do carro, lá na parte de trás do carro, guarda em cima da estante, e a maioria das Bíblias, inclusive, está até amarela na página 91, né? Do Salmo 91, melhor dizendo. Isso é uma vergonha para cada um aqui, né? Porque se o povo que se diz de Deus ama verdadeiramente, vai guardar a palavra, mas guarda onde? Davi falou: guardarei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então a gente tem que esconder a palavra aqui. É no nosso coração. Que manuseie bem a palavra da verdade. Manusear consiste em você saber o que está escrito aqui e saber onde você vai procurar. Dependendo do livro, dá dificuldade para muitos. Eu também tenho essa dificuldade, mas eu luto contra ela.
Eu também luto. Por exemplo, livro de Naum. Muitas pessoas ficam, onde que está Naum? Mas a gente tem que aprender. E o manuseio da palavra, esquecendo um pouco do celular, acontece isso. Quer dizer, a gente usa mais o celular do que a Bíblia. Isso atrapalha muito o nosso entendimento. Então aqui, ficou claro o que é amar e o que é guardar. Os meus mandamentos. O que é o mandamento de Cristo? O que é o mandamento do nosso Deus? É toda a Escritura. Se não me falha a memória, em 1 João 3,16, diz toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa. Primeiro, para ensinar. Então a palavra é para ensinar. A gente deveria ter guardado mais tempo para isso. Justamente para ensinar. Então a palavra é para ensinar. Depois para redarguir. Aí tem gente que diz que a gente não pode julgar. O que é redarguir, gente? Redarguir é recriminar. Instruir em justiça. Ou seja, eu recrimino, amo você, e por amar eu vou falar para você o que eu tenho que falar, né? Te recriminando o seu pecado, não você, e estender a mão. Isso é redarguir. Mas a gente fala que não pode julgar. Aí eu não posso julgar, eu vejo meu irmão em pecado, permaneço assim porque eu não posso julgar, porque eu vou ter falta de amor por não falar o que ele está fazendo de errado. Aí, consequentemente, ele vai baixar o inferno porque ele não fez o certo, e eu também. Por quê? Vi ele fazendo e não fui falar com ele. E a Bíblia manda eu fazer isso. É obrigação de cada um. Ezequiel 3, a partir do versículo 18, fala que é para a gente pregar ali, 18 e 20, fala para a gente pregar para crentes e para não crentes. Quando vires um justo caminhando no seu caminho de justiça, e eu colocar uma pedra de tropeço, e quem está falando é o Senhor, que vai colocar a pedra de tropeço, e ele morrer, e você não avisando, cobrarei de ti esse sangue. Então, se eu ficar calado por um justo, por um ímpio, eu vou ser cobrado disso. Por um ímpio. Aí vem o outro versículo. Semelhantemente, olha só, então tudo que se aplica ao ímpio, para eu avisar, também se aplica ao crente, vendo o justo. Tá? No início eu comecei com o justo também, né? Mas é ímpio, meus irmãos, me perdoe a troca, é a idade. E o sol quente também. Então vejamos, ele manda eu avisar o ímpio e depois ele bota semelhantemente. Então esse semelhantemente ele liga tudo que foi feito com o ímpio também com o crente, o servo de Deus. Colocando eu uma pedra de tropeço, o Senhor vai colocar a pedra de tropeço também no caminho do crente. Não vem com essa que não vai colocar não, porque está dizendo, está escrito lá. Vocês podem ler, anotem, leiam em casa. Entendeu? Não vou abrir todos os versículos por causa do tempo. Entendeu? E ele manda eu pregar também para o crente. O justo, né? Lembrando que ninguém aqui é justo. Ninguém aqui é justo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, que nos justifica. Ninguém aqui é justo. Né? Tanto que ele fala também, em Isaías, que as nossas maiores justiças para ele é como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Acabou de usar, não serve para nada, a não ser para ir para o lixo. Então, não tem essa não. A gente tem que pregar para ímpio e para crente. Davi, por um momento, Natan teve que pregar para ele. Não foi? E ele estava cego, a ponto de ele falar o quê? Digno de morte é esse homem, porque ele fez uma parábola e Davi caiu nisso e julgou até de morte o cara. Só que Natan falou para ele, esse cara é você, Davi. É você. Automaticamente, porque a escama do olho caiu, ele percebeu que ele tinha que se converter. E se converteu. Tanto que esse pecado ele não cometeu de novo. Isso caracteriza arrependimento. É quando eu largo verdadeiramente o pecado e não volto mais a fazer. Agora, se eu paro de fazer porque estou com remorso e daqui a pouco eu volto a fazer novamente, isso não dá direito a perdão, não. Porque o nome disso é remorso. Remorso foi o mesmo sentimento a qual Judas se enforcou. Voltando para o texto. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome. Aí, então, se eu pedir um carro novo, ele vai dar? Não. Vai te dar uma casa própria? Não. Mas ele pode te dar? Pode. Tem poder para isso? Tem. Mas o propósito de Cristo é a tua vida salva, partindo dessa terra. Então, o propósito do Senhor para cada um de nós aqui é salvação. Tanto que o símbolo do Evangelho é uma cruz, né? Não aquela cruz que a gente conhece. Se a gente estudar a história, a gente vê, né? Mas se o símbolo do Evangelho fosse algo para crescer, o símbolo deveria ser um avião ou uma escada. Mas não é nenhum avião nem uma escada. Então, o Evangelho não é para trazer riqueza terrena para ninguém. Tanto que o próprio Cristo também falou para não ajuntar tesouros aqui na terra. Ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então isso ficou claro para a gente? Dando seguimento. E tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Por que tem gente que está pedindo tantas coisas para Cristo e Cristo não está fazendo?
Será que ele está mentindo? Ou será que você está em desacordo com o que ele mandou pedir? Porque verdadeiramente quando eu amo o meu próximo e eu estou elencado com o Evangelho na minha vida, o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a orar pelo casamento do meu irmão que tem 28 anos, eu tenho que continuar orando pelo casamento dele para que dure mais de 28 anos. Essa é a vontade de Cristo para cada um de nós aqui. Eu tenho que olhar para cada um e entender que cada um está passando aqui, se possível, para eu orar por cada um. Eu oro por você, você ora por mim, assim a gente vai seguindo. Salvação individual. Mas eu preciso de cada um de vocês aqui de pé, para eu continuar na minha salvação. Porque por um momento eu posso estar caído. E eu não sei de quem eu vou precisar aqui. Não sei. Então eu preciso de cada um de nós aqui que tem que estar de pé, na palavra, alicerçado. Porque eu posso estar caído no caminho. E os militares, eles são assim. Pode estar sangrando ali do jeito que for. O tiro está vindo de lá para cá. Ele vai parar o que ele está fazendo, ele vai largar a arma dele, vai jogar na bandoleira para trás e vai carregar o soldado que está ferido. Por que a gente deixa os nossos soldados para trás? Nós precisamos entender isso. Então, salvação individual. Mas eu preciso de cada um de vocês aqui. E preciso de pé. Com a palavra. Porque por um momento eu também posso estar cego, igual Davi ficou. Aconteceu com Davi. Por que aconteceu com ele? Para mostrar para a gente que poderia acontecer com qualquer um de nós aqui. A gente pode ficar cego pelo pecado. E o pecado cega. Porque o pecado é algo maravilhoso. Muito bom para a tua carne. Porém, para o teu espírito é morte. Tanto que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Vai praticar? De repente você não morre momentaneamente. Como tem um nosso pastor lá que ele costuma falar, né? Que o pecado é como se fosse a loja do pecado. Ela tem ar-condicionado, a loja te dá um cafezinho quando você entra, uma água gelada, te oferece tudo, Satanás dá tudo. O que você quer? Eu quero isso. Vai, leva. Quanto é? Não, pode levar. Aí você tem que pegar o pecado com ele. Leva, pode levar. Ele vai te oferecendo, vai te oferecendo, te oferecendo. Quando a tua conta já estiver alta, sem o Espírito Santo de Deus, o que ele vai fazer? Aí ele vem cobrar. E quando ele vir cobrar, tu vai ter que pagar. Porque o salário do pecado é a morte. Tu não pegou lá com o mercador? O mercador do pecado é Satanás. E se você pegou algo da bancada dele lá que ele está vendendo, tu vai ter que dar conta, vai ter que pagar. Porém, salvo, se você se arrepender, Cristo vai te perdoar. Lógico. Com arrependimento, não remorso. E fique claro, se arrependendo, Cristo perdoa. Claro. Porém, a consequência do pecado, ela vai ficar com você. Porque o pecado de Davi lá com Batseba, lá justamente que Natan denunciou a ele, o que ocorreu? A morte nunca mais se apartou da casa de Davi, por conta do pecado. Mas ele foi perdoado, não foi? Mas o filho tentou matar ele, perseguiu um filho, estuprou a outra filha dele. Olha só, a morte de Davi, ele foi um gênio militar, foi um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia, ela não deixa você fazer um clubinho, um fã-clube divino de ninguém, porque Davi não soube ser pai. Por isso, não sabendo ser pai, ele viu a morte entrar por todos os lados no lar dele. Tudo quanto foi lá da morte entrou. Mas ele foi um gênio militar, mas não soube ser pai. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Então isso o quê? Mostra pra gente que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, tanto que ele é o único da Bíblia que tem um título antes do nome dele, Rei Davi, a gente vê isso em Mateus 1. Então Davi foi um gênio militar, um homem segundo o coração de Deus, mas não soube ser pai. Por quê? Ele pecou, ele errou. E todos os outros da Bíblia erraram também. E nós também estamos fadados a errar. Mas nós temos que aprender a consertar os nossos erros, assim como Davi fez na vida dele. Pai, pequei contra ti. Não bota a culpa em ninguém não, meus irmãos. Se hoje você não está lendo a Bíblia, não coloca a culpa, foi porque o Miquel me atrapalhou. Não, o Miquel tem nada a ver com isso. Não dá para você ler agora no Miquel que por acaso veio me ver? Não deu para eu ler? Acorde cedo. Não deu para você acordar cedo? Durma tarde. Mas o que a gente não pode é deixar de dormir sem ler a Bíblia. Contextos, tá? Não só versículos. Para que a sua casa não fique baseada em cima da areia. Areia são fragmentos de rocha. Rocha é toda a Escritura, não só versículos. Tem crente hoje baseado em versículos. Crente caixinha de promessa. Que eu prefiro chamar de caixinha de preguiça. Vai ler a Bíblia. Vai se converter. Esquece esse negócio. Vidas baseadas em areia. Vidas baseadas em areia, crente caixinha de promessa, que vive de versículos. E como eu já disse, eu pegando versículos aqui fora de contexto, eu posso induzir cada um de vocês aqui a se matar. Usando o versículo lá de Judas. Ele se matou. Eu posso fazer isso. Estou certo? Não. Não estou. Mas dá para fazer. Por isso você tem que conhecer o contexto. Por isso você tem que conhecer as Escrituras. Porque se eu estiver falando besteira aqui, eu posso mandar a vida de cada um de vocês para o inferno, consequentemente por isso.
Por isso tem que conhecer. Voltando para o texto. 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Presta atenção no que ele está dizendo. Ó. O Espírito da verdade. Qual é o Espírito da verdade? O mesmo Espírito que inspirou 40 homens diferentes, em diversos tempos diferentes, para, inspirados por esse mesmo Espírito, a escrever o que a gente está lendo aqui, estudando nesse momento. Esse é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque está em pecado. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em pecado. E a gente precisa entender que não conhecer as Escrituras, não deixando de ler, já é pecado em nossas vidas. Orar é pecado. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Não está orando sem cessar? Está em pecado. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Temos que tirar isso da nossa vida. Então o mundo não recebe porque não pode receber. Por quê? Porque está em pecado, né? Estamos sujos. E ninguém aqui em sã consciência ficaria num lugar, num pequeno espaço que somos nós, se esse mesmo habitat tivesse um monte de coisas imundas. Carniça, uma coisa que fede. Quem vai ficar dentro de um lugar desse? Ninguém vai ficar. Então por que o Espírito Santo vai habitar em você estando em pecado? Não vai habitar. E lembrando que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tem tudo o mesmo peso. O salário do pecado é a morte. Não é o salário do pecadinho nem do pecadão. O salário do pecado. Deixou de ler? Está em pecado. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora a gente vai ver, ó. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Por que eu vivo? Viverá em nós. 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, olha só, após a morte dele que ele está fazendo menção. 21. Aquele que tem os meus mandamentos, ó, agora que a gente vai começar a doer em nós aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se a gente não tem o mandamento, não estamos guardando, verdadeiramente estamos amando esse Deus que nós devemos amar? O seu mandamento não está em nós não conhecemos ele. Se nós não conhecemos, nós não amamos. Caracteriza amor a Deus, que é adorando o Espírito em verdade. O que é Espírito em verdade? Adorando através da palavra. Olha como é que isso é dolorido, gente. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se a gente não está elencado totalmente ali, ligado com as Escrituras, o Senhor não vai se manifestar a nós. Não vai. Não sou eu que estou dizendo, foi o Jesus, ó. Eu só estou lendo. Esse texto aqui, ele auto se prega, não precisava nem estar explicando. Bastava a gente ler. E vai piorar. 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, olha quem foi que respondeu. Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 23. Esse é o pior de todos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Mas ele só vai, está vendo que amará aqui? Então a lei condicional está temporal, está mais para frente. Ele só vai te amar quando você passar a guardar. Se não guardar, ele não vai te amar. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus ali não tem responsabilidade com nenhum de nós aqui. Ele tem responsabilidade com as Escrituras dele. Está vivendo as Escrituras? O poder do Evangelho vai ser patente na sua vida. Deixou de viver as Escrituras? O poder do Evangelho também vai ser patente na sua vida. Só que vai ser condenatório. Deuteronômio 30:11 fala sobre isso. Eis que eu estou no céu e terra como testemunha contra ti, contra vós, né? E te proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, a gente precisa de quê? Escolher a vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então, a vida que ele estava mencionando em Deuteronômio lá 30:11, 30:19, ele estava apresentando o quê? Escolhe Cristo. É isso que ele estava mandando. Para o Pai te amar. E ele está dizendo aqui, ó, não fui eu que estou dizendo, é o próprio Cristo, ó. E meu Pai o amará, e viremos para ele. Viremos para ele. O que é viremos para ele? Se você não guardar, Cristo não vai vir para você. Isso está falando em quê? Arrebatamento? Será? Ele não vai vir te buscar. Por quê? Você não está guardando a palavra, você não está sendo santo, você não está praticando. Ele não vai vir. E o texto continua. E faremos nele morada. E faremos nele morada. Mas só vai fazer morada quando? Depois de você guardar. E guardar consiste, no terel, atender cuidadosamente.
E aí, irmãos? Como é que a gente fica diante de um texto dessa natureza? Faremos nele morada. Mas está todo mundo falando que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porém, não conhece as Escrituras, não tem vida de oração, está iracundo, está xingando os outros, está falando palavrão, tem palavra torta na boca. Como é que a gente fica isso? Xinga a esposa xinga o marido. Não ama a esposa como a Bíblia mandou. Peraí, se o Espírito Santo, onde ele está, ele vai te fazer conhecer primeiro a Bíblia, para você colocar em prática, para dar testemunho dele. Não está tendo isso? Não tem Espírito Santo. Não está cheio dele. É a Bíblia que está falando. Faremos nele morada. Mas a gente vai fazer morada quando? Quando a gente guardar. E guardar não é em cima da estante, não é debaixo do braço, não é dentro da gaveta. É guardar praticando, atendendo cuidadosamente. 24. Quem não me ama, agora olha como é que isso aqui é pior ainda. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, quem é o Consolador? Alguém que Consolador. E Cristo falou que ele só poderia mandar quando ele saísse da terra, quando ele fosse assunto aos céus. E o Consolador, eu fui buscar também essa palavra, que vem do grego Paracletos, que quer dizer convocado a estar ao lado de alguém, a ajudar alguém. Esse é o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar. Ajudar o quê? Conhecer as Escrituras e colocando ela em prática. É isso que ele está falando. Agora, uma segunda interpretação para essa mesma palavra, porque o grego, uma palavra, ela tem várias raízes. Muito bem aplicado, Joel. Te amo por isso, meu irmão. Vamos lá. Santo Espírito, destinado a tomar lugar de Cristo com os apóstolos. Espera aí. Tomar o lugar de Cristo. Por quê? Cristo foi assunto, ele veio para ficar com os apóstolos e conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade e dar-lhes forças divinas necessárias para capacitá-los a sofrer as tentações e perseguições como representante do reino divino. É isso que quer dizer Paracletos. É isso que quer dizer Consolador. Ué, nós não estamos sofrendo as perseguições. Qualquer coisa se fala para o crente, ele já se chateia, quer se desviar. Qualquer coisa o crente está ficando iracundo. Qualquer coisa o crente quer sair da igreja. Tudo é motivo. Mas como? Se o Espírito Santo habita em você, qual é o primeiro sinal dele? O primeiro fruto? Gozo. Como que eu estou iracundo? O gozo, filho, alegria. Gozo. Paz. Está sem paz com alguém perto de você? O Espírito Santo não está aí. E saiba que o Espírito Santo não é derramado por porções. Como eu vi o pastor ensinando para a sua fiel lá, que o Espírito Santo é como se fosse uma mexerica, derramado como gomos. Pelo amor de Deus, eu não aguentei escutar isso. O Espírito Santo de Deus é igual mexerica. Cada dia você recebe um gominho. É um Espírito e vários frutos. Então, se um Espírito entrou, vários frutos você vai ter. Como é que eu vou dividir o Espírito Santo de Deus? Vou tirar um pouquinho? Não, eu só tenho 10% do Espírito Santo, 20%. Não, eu tenho gosto e tenho paz, mas eu não tenho longanimidade, porque se mexer comigo, eu desço o braço. Vai se converter. É o que você precisa. Espero que isso não seja em nosso meio, né? Vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Olha só, gente. O Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. 1 João 2,27 diz assim: a unção que do céu recebeste, ela permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. E aí? É disso que ele está falando. O Espírito Santo é que vai ensinar. É o Espírito Santo que vai te dar prazer na palavra. É o Espírito Santo que vai trazer o entendimento das Escrituras, porque é somente a regra que nós precisamos para interpretar a Bíblia. Se converter, recebendo o Espírito abundantemente, consequentemente disso vai vir o quê? O entendimento das Escrituras. É disso que ele está falando aqui. Ele vai nos ensinar todas as coisas, ó. E vos fará lembrar de tudo aquilo quanto vos tenho dito. Aí a gente não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Como que a gente vai lembrar do que Cristo disse se você não leu? Como que você vai pregar alguém trazer o entendimento de algo se você mesmo não sabe onde está? Vai usar o Google? O profeta Google? É isso que nós vamos fazer? É complicado, meus irmãos. Está vendo como é que a palavra denuncia? Eu falei que ia doer. 27. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. O que mais o crente tem hoje é medo. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por isso. Ou seja, a gente fala da volta de Cristo, o crente era para dar um pulo de alegria, dar um brado de vitória, mas é isso que o crente faz. O crente tem medo quando fala da volta de Cristo, por exemplo. Eu não posso, Jesus pode voltar de novo, porque ainda nem casei, eu não comprei meu carro novo, eu não me formei na faculdade. Então, porque você não se formou, seus planos terrenos e carnais vão atrapalhar a volta de Cristo. Como é que eu fico diante disso, meus irmãos? O crente tinha que estar feliz quando falasse da volta de Cristo, mas o crente tem medo. Mas por que ele tem medo? Porque ele sabe que isso é uma verdade na vida. E tem dúvida para onde vai. E se você tem dúvida de onde vai, você não quer fechar os olhos. Como por um momento eu falei com uma cidadã lá em Nilópolis, a respeito do meteoro que estava caindo para cair sobre a Terra, eu falei que ele cai direto em mim, direto no meu peito aqui, e acabe logo comigo de uma vez só. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Eu falei, gente, olha só, crente, com medo de morrer, com medo do meteoro. Gente, para eu receber, qual o maior dom que Deus prometeu? Salvação. Para você receber isso, você recebe em vida. Porque, ao engano que muitos pregam aí, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não funciona. Não funciona. Porque se eu sair daqui, me aborrecer e ali tirar a vida de alguém, consequentemente, mais à frente, alguém tirar a minha, não deu tempo de eu me arrepender, eu vou baixar o inferno. Então eu não estou salvo. Salvação é como se fosse aquela plantinha que você tem que regar todo santo dia. Como é que a gente rega essa planta? Bíblia e oração. Se apartando de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Isso que é a salvação. Vamos lá. Me perdi. 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acrediteis. Então, Cristo, a Bíblia, né? É um prenúncio de tudo aquilo que iria acontecer. Então, tudo, eu digo tudo, em relação ao mundo inteiro, em relação à vida de todos. Cristo profetizou para propósito de quê? Você enxergar. Já está relatado lá. Então Cristo já viu isso. É isso que ele está falando aqui. Ele já avisou antes. Para quê? Porque se você prestar atenção, é loucura. Mas ele mostrou quem ele era. Tanto que está profetizado aqui, essas simples placas que estão sendo trocadas aí, nós sabemos que é o padrão Mercosul e nada mais é do que a nova ordem mundial chegando aqui. Nós sabemos disso. Tudo que está acontecendo. Meu irmão, nada do que está acontecendo nos nossos dias hoje está passando despercebido pela Bíblia, porque está tudo previsto. Vamos entrar no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele é a videira e o pai é o lavrador. Ao versículo 2. Toda vara que em mim não dá fruto. O que é o fruto, irmão? Função ide. Porque se você é uma árvore, você tem que dar o fruto. E se o Senhor estiver com uma árvore e o fruto que você tem que dar são almas convertidas ao Senhor que você deve entregar na mão dele. Esse é o fruto. Vou fazer uma pergunta para cada um de nós aqui. Não precisa nem responder. Quantas almas você conduziu a Cristo esse ano? E na sua vida de crente? Tem dado bom testemunho? Tem apresentado seu fruto? Juntar tesouro no céu consiste em você trazer vidas convertidas. Ao invés de você arrumar a briga, você apazigua a briga. Me deu susto. Mas vamos lá. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, ele vai limpar. É o que ele está dizendo aqui, né? Então, mas toda vara que em mim não dá fruto, atira. Será atirado a vara que não está dando fruto. Geralmente a árvore, quando dá fruto, você vai lá e poda. Quando você arranca aquele galinho que não serve mais, você faz o que com ele? Guarda? Bota lá dentro do armário? Ou taca fora para tocar fogo? É o que acontece. E é o que ele está prometendo fazer aqui. Com quem não dá fruto, para quem não tem a função ir, para quem não vai atrás de almas de onde tem que ir. É isso que ele está falando. E limpar toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ou seja, então as provações que nós passaremos nos aproximará ainda mais do nosso Deus. Como lá atrás da perseguição, o Evangelho se propagou justamente por conta da perseguição. Porque por onde o povo ia passando, sendo perseguido, eles iam pregando o Evangelho. Então, a perseguição foi algo maravilhoso na vida da igreja. E até porque, quanto mais você precisa, mais você pede. E se você é totalmente carente de Deus, você tem que buscar no pé dele. Mas se você tem uma vida afastada de tudo, provavelmente você não vai nem orar. Por quê? Tem dinheiro, tem tudo, não precisa de ninguém. Mas olha o que o texto diz. 3.
Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Isso representa o quê? O que vai limpar a gente é a palavra. Porque cada coisa que você vai lendo vai denunciar algo errado em você. E automaticamente você colocando para fora, isso caracteriza a limpeza. Caracterizou a limpeza? Então onde o Espírito Santo vai vir habitar. E a limpeza só ocorre através da palavra. Então, o nosso momento primordial aqui dentro deveria ser a palavra. Não os louvores, não a adoração. Porque o que ensina, o que limpa é a palavra. Não o louvor. A gente precisa entender isso. A prioridade sempre é a palavra. Porque a palavra é a voz de Deus falando conosco. Em nossos corações. 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se a vara de si mesmo não pode dar fruto, está caracterizando o que aqui? Se eu não tenho escritura para poder pregar para aquele que não sabe, o fruto não vai dar. E é o que ele deixou bem claro aqui, não pode dar fruto. Por que não vai poder dar fruto? Se eu não tenho Jesus, e Jesus nós sabemos que nesse mesmo livro aqui de João 5,39, diz que é a palavra que testifica do próprio Jesus. Se a palavra testifica dele, então eu não posso usar outra coisa para trazer Jesus para a minha vida e para a vida de alguém. E até porque quando você prega, a pessoa vai procurar o Cristo em você. Para você falar de Cristo, mas olha o teu testemunho. Testemunho você sempre vai ter. Alguém vai olhar para você? Não, quero ser como o Miquel, porque lá, o irmão lá, tranquilo, um homem de Deus, eu quero ser igual ele. Ou vão olhar para você também, igual o Miquel, eu não sei igual ele, tá maluco. Aquele cara ele é iracundo, ele é problemático, ele pega com os outros no paga. Então, de um jeito ou de outro você vai ser testemunho. De um jeito ou de outro a palavra vai ser bênção ou maldição na tua vida. Você escolhe. Deus ainda te dá esse direito. Você escolher. Quer ser bênção ou quer ser maldição? Quer vida ou quer morte? Você escolhe. Vamos lá. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então não vai dar fruto se não estiver em Cristo. E para estar em Cristo consiste em estar obedecendo as Escrituras. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Lembra da pergunta que eu fiz? Quantas almas você conduziu esse ano? Para Cristo. Não para dentro da igreja. Para Cristo, para a presença de Deus. Quantas almas você conduziu? Não está dando fruto? Não está em Cristo. Não ajudou ninguém a se converter? Não conduziu ninguém a Cristo? Olha o problema aqui. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se Cristo não está na tua vida, ninguém vai se converter. Porque é através do Espírito Santo. Quem é que convence da justiça, do juízo, do pecado? É o Espírito Santo de Deus. Que se não estiver na tua vida, não vai ajudar a convencer ninguém. Minha obrigação é pregar. Eu tenho que pregar. Mas quem vai regar é o Espírito Santo de Deus. Eu lanço a semente. Quem rega é Ele. Então eu prego e quem convence? Não sou eu. Minha obrigação é pregar. Convencer você não é minha obrigação. Minha obrigação é falar. E depois ele vem fazendo o trabalho dele, que é convencer você. Claro, eu prego, se possível, você já vai ter a oportunidade de pregar para alguém, ore por ele. Já vá orando antes de você chegar até essa pessoa, teu vizinho da frente, dos fundos, de lá, de cá, não interessa quem é. Já ore antes de ele, se possível. Né? Mas se não puder, depois que você pregou, ore por ele. É isso que nós precisamos entender. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Esse arder está falando de inferno, tá? Não vou nem entrar muito nesse quesito. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, né? Está todo mundo em Cristo aqui, não está? Mas e Cristo está em vocês? Cristo está em nós verdadeiramente? Porque não sou eu que estou falando, Por que nós estamos pedindo tudo e nada está sendo feito? A palavra não mente. Eu não creio que ela vai mentir. Porém, eu creio que o erro está em nós. E se a gente está pedindo e não tem ninguém se convertendo através da nossa oração, que eu estou orando por alguém e ninguém se converteu, provavelmente Cristo não está em mim. E isso ainda é maravilhoso, sabe por quê? É um sinal que ele ainda está te dando para você enxergar, que dá tempo de consertar. Está vivo? Não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Dá tempo de consertar, meus irmãos. A gente não tem que ter vergonha disso, não. Vergonha é você morrer e baixar o inferno. E vai ser muito doloroso. Acho que a maior dor do inferno vai ser que alguém pregou para você e você não se converteu. Eu não abandonei, gente, estava tudo perto de mim. E mesmo assim eu não fiz. Eu acho que a maior dor do inferno vai ser essa. E isso vai ficar ano e ano, eternamente, passando por isso.
Mas você foi avisado. Por isso o Evangelho do Reino tem que ser pregado em testemunho para todos. Por que em testemunho? Porque naquele grande dia você não vai poder contar para ele não. Senhor, ninguém me avisou, ninguém me ensinou, ninguém me mostrou, ninguém falou do teu amor para mim. Opa, ninguém? Então vem cá. Apocalipse fala do livro das obras. Ô, Ciclano, vem cá, olha aqui, ó. Abre o livro dele aí. Vai, tipo um telão, olha lá. Diantal, olha lá, tá vendo aquele rapaz lá, ó? Meu servo, tá? Fulano, tava pregando para você? Eu que mandei ele lá. Você está esperando Cristo, tá pensando que eu ia na terra falar com você? Aquele rapaz era meu servo. Tá vendo aqui nesse lugar, nesse louvor, você ouviu, tocou teu coração? Era eu. E você negou. Você está vendo aqui, quando tinha um outro lá no púlpito falando para você voltar para as Escrituras, e mesmo assim você não voltou? Era meu servo falando. Minha boca falando através da boca dele. A gente precisa compreender isso. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, para a gente ser discípulo de Cristo, nós temos que dar muito fruto. Não sou eu que estou falando. Que deis muito fruto. Aí sim eu sou caracterizado como discípulo de Cristo. Não estamos dando fruto? Não somos discípulos. Discípulo consiste em fazer tudo aquilo que ele ensinou, colocando em prática. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecereis no meu amor. Se guardar, olha como é que é condicional. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Foi o outro versículo que a gente leu lá atrás, né? Ele só vai te amar quando você guardar. Não está guardando? Não é amado de pai, de papai. Tanto que por isso que os falsos profetas aí, as pessoas têm medo de falarem deles. E eles fazem o que querem, pregam heresias, mandam vidas direto para o inferno e ninguém pode falar, porque não toqueis no ungido. Ungido é alguém separado, amado. Está desobediente? Não é ungido de Deus, falso profeta, filho do diabo. 11. Tenho-vos dito isso para que em minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Bom, aqui, meus irmãos, para encerrar, que já são 8h05, eu ainda precisava de mais ou menos uns meia hora, 40 minutos para acabar de falar desse texto, que é muita coisa, que ia denunciar muita coisa em nós, mas somente o que vai ser dito aqui já dá para resumir. Vocês querem abrir comigo 1 João 2,4? 1 João 2, lá no finalzinho da Bíblia, voltando de trás para frente, fica até mais fácil. Apocalipse, Judas, fica mais fácil você fazer de trás para frente. 1 João 2, versículo. Vamos ler o 3. E depois disso, não vai ter como deixar de passar o próximo. Que é João 44. Mas vamos lá. 1 João 2, no versículo 3, diz assim: sabemos que conhecemos, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha como é que está condicionando novamente. Você só vai conhecer ele se você guardar o mandamento, se você praticar. Não está praticando? Você não conhece ele. E olha, agora a palavra vai machucar ainda mais. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Está vendo que ele trata de mentiroso? Quem não guarda o mandamento, quem não conhece as Escrituras? Está todo mundo dizendo que conhece a Cristo. Chega para o feiticeiro, conhece que conheço. Chega para o assassino, conhece que conheço. Mas ele trata aqui de mentiroso. Então não está guardando, não conhece a Escritura. Então, se você não guarda, se você não conhece, você não pode guardar. E guardar consiste em praticar. Então, se você não guarda, você já é mentiroso. Em Apocalipse 22, 15... ficarão de fora idólatras, afeminados, não vão? E no finalzinho do versículo ele fala o quê? Também os mentirosos. Mentirosos esses, que não é o que está lá no mundo não, é quem está aqui dentro mesmo, que ele está falando aqui, ó. Aquele que diz que eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quem é que guarda mandamento? Quem guarda mandamento é o servo. E se o servo não está guardando, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, agora a gente vai descobrir quem é que é o pai de quem ele está mentindo. João 8,44. Me perdoe, irmãos, que não tem como deixar de falar. Eu preciso ler esse texto na íntegra. Não foi eu.
João 8, no versículo... Gente, aqui tanto papel. 8,44, que diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Quem falou isso aqui? O próprio Jesus. E ele estava falando aqui de alguém que estava querendo satisfazer o desejo de vosso pai, né? Vosso pai, eu excluo, porque claro, não era o pai de Cristo, e por isso ele falou vosso, pai de vocês aí, ó. Aí vem o restante, ó. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então hoje, nós, se não conhecemos as Escrituras, não estamos praticando, nós não estamos firmados na verdade. Porque conhecer a Bíblia não funciona não. Porque Satanás conhece, nem por isso ele vai ser salvo. Conhece muito mais do que podemos juntar todos os conhecimentos de todos aqui dentro presentes, ainda assim não vai dar o conhecimento de Satanás. Mas ele não está firmado na verdade. Então, firmamento na verdade consiste em você estar pregando. Ou seja, pregando não, eu também pregando, né? Consiste em você estar praticando. Aí sim você está firmado, porque ele não firmou na verdade. Aí continuando, ó. Porque não há verdade nele. Quando se profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, e se nós, a própria Bíblia, como disse em João, 1 João 2,4, aponta como mentiroso aquele que não conhece e não pratica, de quem somos filhos, irmãos? Que a gente não venhamos a ficar enganados. Eu vou encerrar aqui, nessa parte. Porque a Bíblia trata de mentiroso simplesmente por você não conhecer, simplesmente por não praticar. E se você é mentiroso, é filho de Satanás. E que isso venha cair por terra, em nome de Jesus. Porque é bem complicado isso, meus irmãos. Por um momento eu vivi assim. E da onde eu vim, se eu tivesse morrido lá, eu teria baixado o inferno. Porque a mentira era pregada de púlpito. As pessoas contavam não testemunhos, contavam testemunhos. Como eu disse, um testemunho maravilhoso que você falou, 28 anos de casado. Mas eu via pessoas em cima de um altar contando: ah, minha filha está grávida, você vovô. É maravilhoso ser vovô, né? Inclusive eu também você. Minha netinha não está para chegar. Entendeu? Maravilhoso. Quem não queria ter um neto? É lindo. Porém, na condição que ele estava, ele deveria ter vergonha de abrir, porque era um pastor, estava com o microfone na mão, em cima de um altar, falando que ele ia ser vovô. A filha dele tinha 15 anos de idade, não era casada, e o cara foi dentro da casa dele e aprontou isso dentro do lar dele, debaixo do teto dele, debaixo dos olhos dele, debaixo do nariz dele. Que pastor é esse? E a Bíblia fala: se você não governa a sua casa, você não pode ser pastor. Mas ele botou isso de púlpito. Eu fiquei apavorado, eu falei: gente, eu não aguento ouvir isso. Filho do cão, dando testemunho. A outra, que tinha uma filha homossexual dentro do lar, também. Ela falou: Leandro, me ajuda, eu quero largar isso. Muito minha amiga. E eu amava, eu amo ainda, né? Ela não faleceu. Embora seja homossexual. Amo ela, não a prática dela. Mas a mãe permitia dentro do lar dela, e permitiu o homossexualismo debaixo do teto dela também. Permissiva, pais permissivos. E por um momento, a menina veio e comentou isso no portão da casa dela. Falei: Leandro, me ajuda, eu quero largar isso, eu não quero mais saber de Sueli, que era o nome da menina. Eu não quero mais saber disso, não quero. Mas minha mãe, que era a pastora da igreja a qual eu frequentei, sabe o que ela fez? Foi lá, comprou um buquê de flor, mandou entregar na mão da outra da menina, que é homossexual, tá? Mandou entregar o buquê em nome da filha, incentivando a filha a permanecer no homossexualismo. Gente, onde nós vamos parar com isso? Por não conhecer as Escrituras? Mas é pastora. E por um momento, eu não fiz isso não, você fez sim. Ela falou ou não falou, Fernando? Na nossa cara e na cara da mãe dela. Arrasou, a cara dela caiu no chão. Eu tive que ajudar a cantar os cacos da cara dela que caiu. Entendeu? Minha mãe comprou e mandou entregar. Eu não quero, mas ela está fazendo isso. Mas sabe por que isso, Leandro? Porque essa menina, ela tem bastante dinheiro, ela levou uma grana boa dos pais, e ela visando esse dinheiro da menina, porque sustentava o lar dela, não confiando em Deus, deixou a filha permanecer no homossexualismo por causa disso. Permissividade. E a Bíblia manda a gente ser o quê? Imparcial. Eu não posso julgar a causa de ninguém. Minha esposa, eu amo. Mas se errou, vai se consertar com Deus. Eu não vou dar pra ela não. Está errada com qualquer um de aqui, ó. Se errar, vai se consertar, vai pedir perdão, vai ajeitar isso daí. Tem que ser assim. Mas hoje não, porque é minha esposa, aí arrumou um problema com ela,
aí eu vou ficar, mesmo ela estando errada, vou ficar do lado dela? Não posso. E se eu fizer isso, serei eu rejeitado por Deus. E ela, essa mesma mulher, eu vendo tudo isso, incentivando o homossexualismo, a filha ficou irritada a ponto de quebrar a porta, jogou a porta no chão, arrancou a caixonete com tudo, quebrou a porta toda, e ela vai contar isso, e depois de contar tudo isso, aí vem, eita, terra de lavachuva, começa a entregar um monte de visão e revelação. Qual era a fonte que estava vindo isso? É do inferno, gente. Do inferno. Então a gente precisa estar atento, porque a Bíblia, o Senhor mandou a gente prestar atenção por causa de falso profeta. E tem muitos no nosso meio. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Esse mesmo texto está em 1 João 2, versículo 18 à frente. Como é que a gente fica diante disso? Simplesmente por não conhecer a Escritura. Nós vemos isso. Por um momento também, num dia de sexta-feira, ela deu uma surra na mulher do outro pastor. Botei Jesus ali no cantinho, deu uma surra. Foi ou não foi? Ela confessou com a boca dela. Dei uma surra. E foi, ela ainda falou assim, ó, foi a surra. Logo depois, não se converteu, não vi ela pedindo desculpa, claro que não deu tempo, porque ela tinha acabado de dar surra, mas pegou o microfone e começou a louvar. E detalhe, louvando em mistério. Irmãos, eu quero deixar claro aqui, tá? Creio nos dons, o Senhor pode me dar aqui, como eu já disse, o pensamento de cada um de vocês aqui, mas qual a finalidade disso? Não tem proveito nenhum ele me dizer o que cada um de vocês está pensando, mas ele pode me dizer aqui. Ele pode. E o Senhor, ele se faz entender. Então, qual o objetivo de eu estar pregando e ensinando a palavra aqui para vocês e falando, cada 10 palavras que eu falo, 7 é mistério e 3 não? Alguém entendeu? Se ninguém entendeu, não é Deus falando. A gente precisa entender. Creio nos dons, creio no dom do Espírito, e por um momento eu deixei de acreditar. De tanta essa farra que eu vi acontecer, eu deixei de acreditar. E do lado estava acontecendo lá uma irmã falando em mistério, o pastor traduzindo o que a irmã estava dizendo, e eu dentro do meu coração não pensei, meus irmãos. Não, eu não falei, aliás, com a minha boca. Eu pensei, Senhor, isso é de Ti? Se é de Ti, me dá um sinal. Ó, mas irmã, você não tem noção do que eu passei quando eu falei isso. Senhor, se é de Ti, me dá um sinal. A irmã estava qualquer coisa na minha frente, assim. A voz dela já começou a ficar mais rústica. Aí eu não estava entendendo, que estava em mistério. Aí quando o pastor começou a traduzir, duvidas tu, homem, que sou eu que estou falando aqui? Quer que eu arrebente a vida do teu coração? Aí onde tu estás? Quando eu escutei isso, a minha perna tremia assim, de uma tal forma, gente. Eu pensei que fosse morrer. Meu coração, ele palpitava. Eu via, eu sentia. A ponto de querer estourar. Quem foi que fez eu sentir isso? Eu não abri a boca para falar. Quem é que tem o poder de sondar corações? Então, meu irmão, eu creio nos dons de línguas, creio sim. Porém, essa safadeza que acontece aí não procede do nosso Deus. Tá? Porque ele fala que falham 2 ou 3 no máximo. Havendo interpretação, cara, essa igreja. A gente entra dentro das igrejas, tem 100 pessoas falando em mistério. E ninguém traduz. O Espírito Santo de Deus só é derramado ao que é útil. Está vendo? Tudo isso é escritura. E por um momento eu fui acusado de, porque eu estava lendo demais, apagou o fogo em mim. E a escritura não apaga o fogo de ninguém. A escritura apaga o falso fogo. Fogo estranho, que está no meio da igreja. E o povo não consegue discernir. Quarta-feira eu falei sobre isso. Mateus 4. Satanás estava pregando a palavra com o próprio Jesus. Claro que fora de contexto. Atira-te daqui. Você vai dar ordem a teu respeito. Ele vai dar. Se a gente cair ali, se a gente cair lá embaixo e se quebrar, provavelmente não vai morrer. Se morrer, vai para agora. Se não morrer, claro, vai ter um livramento. Né? Mas, se você se atirar, aí é outra coisa. Caracteriza suicídio. O anjo não vai se segurar. Satanás pregou a palavra para Jesus. E nesse texto de Mateus 4, nós vemos ali ele pregando a palavra todo o tempo para Cristo e Cristo rebatendo com a palavra. Ali a gente vê Jesus e Satanás. Se a gente deixar esses dois nomes, você vai falar que quem está certo? Jesus, quem está errado? Satanás, ele está sempre errado. Porém, se a gente trocar o nome, botar ali nessa discussão, Leandro e Joel, quem está pregando a palavra? Quem está falando a verdade? Quem está falando fora de contexto? Quem está falando usando o contexto? Se a gente trocar os nomes. Isso a gente só consegue compreender com a Bíblia. Sem Bíblia, sem Jesus. Sem Jesus, sem Espírito Santo. Sem Espírito Santo, fechando os olhos e baixaremos no inferno. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Excedi bastante, peço perdão, meus irmãos, aí, pelo tempo. Mas ainda não acabou não, tá? Ainda dá para falar mais uns 40 minutos aqui, porque
Temos mais 2 textos, mas ficará para uma outra oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e essa palavra venha não somente ficar em nossos ouvidos, que chegue aos nossos corações, para que verdadeiramente a gente ponha em prática, para nós sermos verdadeiras moradas, templo do Espírito Santo do nosso Deus. Amém?